ao vivo pelo Instagram, pelo LinkedIn. Bom dia! Explodindo as redes sociais. Deixa eu colocar aqui, fixar o tema explodindo as redes sociais. Como eu disse ontem, na transmissão de ontem, esse foi o tema de uma palestra nessa semana que a gente realizou na ACIS, na Associação Comercial Industrial de Sapucaia do Sul, filiadas da Federação. Bom dia, Marcos Boll, nosso diretor aí da DMRS, né? Que reunião maravilhosa ontem, novidades estão por vir. Bom dia! Bom dia! Esse ano vai ser bom, está sendo bom, esse ano está sendo bom, está sendo bom. E hoje eu vou fazer um resumo de uma live, de um curso, também vai ser tema de oficina lá na DM. Fica ligado, porque a gente vai transmitir para os associados, se você quiser participar também, a conversa no Chama, né? Que a gente consegue te encaixar, ou você se associa a DM, aí vai ser ótimo. Já fazer uma oficina entre 3 de marketing. Bom dia! Uma das oficinas, das 3 que nós vamos fazer, que a diretoria da DM, da Associação dos Administradores do Rio Grande do Sul, está organizando para o mês de maio ainda, uma das oficinas será explodindo as redes sociais, o que comunicar, o que escrever nas redes sociais. A gente também vai ter oficinas de media training, vamos ter oficina de comunicação assertiva e marketing, tendências, enfim. E agora que a gente vai divulgar, tá? Ontem nós fizemos uma reunião de diretoria e lemos bastante pontos aí importantes que vai ser top. Mas essa palestra já é uma palestra que eu realizo aí, né? Em alguns lugares. Essa semana a gente foi lá na CIS realizar ela, porque é uma temática que o pessoal traz, é uma problemática. O que escrever nas redes sociais? E aí, quando a gente vai fazendo na parte prática, obviamente aqui eu não vou fazer a parte prática, não tem como, mas só para você entender, eu vou dar a linha, a pincelada, que se você pegar o conceito já vai te ajudar muito, né? O pessoal começa a entender o porquê que ao abrir um canal, uma rede social, ao alimentar o Instagram, eu não consigo fazer venda, né? Então, eu vou te contar hoje o que pega e qual é a linha de raciocínio, qual é a linha, o fio que você tem que entender no seu mindset aí para poder gerenciar suas equipes de marketing, fazer liderança ou mesmo você escrever, né? Você fazer, botar na prática. E aí eu comentei lá pro pessoal da CIS que são 3 pontos básicos, chaves, para que você exploda nas redes sociais com o seu conteúdo, com a sua comunicação. Só que antes de citar esses 3 pontos, eu preciso te alertar sobre uma questão, tá? Não tem a ver com algoritmos. Você pode entender de algoritmos que mudam todas as semanas nas plataformas locadas para explodir, para acelerar mais o processo, para explodir mais, tá? Mas é muito mais sobre conteúdo estratégico de fato, sobre posicionamento. Por quê? Porque se você tem conteúdo estratégico e posicionamento, você organicamente já cria um grupo de clientes fiéis na sua grade, no seu feed, na sua rede, enfim, nas suas conexões. É quase como se as redes sociais elas fizessem o papel de networking digital aí, tá? E aí você começa a se dar conta que não é sobre quantidade, é sobre qualidade de público, qualidade de leads, qualidade de contatos, qualidade. Tem empresas que têm 20, 30 mil seguidores porque compram, porque fazem campanhas e não chegam a lugar nenhum. Agora, tem empresas que têm 1.000, 1.500, 2.000 pessoas ali conectadas, mas nunca está sem trabalho, nunca está sem indicação, nunca está sem serviço. Por quê? Porque é um público fiel que está ali. Então, esse é o primeiro ponto que eu preciso te contar, o primeiro segredo, tá? É esse olhar voltado para o conteúdo. Mas é o fio do gato, a virada. Agora, são 3 passos. São 3 passos principais e eu costumo dizer que tem mais 3 passos extras que te ajudam bastante, tá? E alguns conceitos de teoria da comunicação que você tem que entender. Sobre a teoria da comunicação, eu já fiz várias transmissões aqui, então eu vou muito resumir, porque não tem como em 20 minutos a gente fazer toda a abordagem, mas tem como você buscar o título de outras transmissões aí e se apropriar de tudo que a gente vai comentar, tá? Mas você precisa ter um insight das coisas. Então, o primeiro passo, tá, que você precisa entender para explodir nas redes sociais é fazer cards, posts, reels e vídeos, enfim, relacionados à sua jornada do cliente.
Para quem já me acompanha já há um tempo atrás, lá em dezembro, eu fiz uma sequência, acho que deu uma semana de transmissões, só falando sobre as etapas da jornada do cliente. Eu vou resumir aqui para ti, tá? Porque talvez você já tenha escutado falar, ou talvez queira participar das nossas imersões para entender um pouco mais como funciona, ou talvez queira assistir as outras transmissões, enfim, né? Mas você já vai entender, já vai te ajudar, tá? Primeiro ponto de uma jornada do cliente é a atração. Na atração, eu preciso fazer rapport, conexão com o meu cliente. Muita gente se utiliza dos gatilhos mentais, técnicas de marketing para fazer isso. Só que quando eu só faço gatilhos mentais, técnicas de marketing, eu viro uma panfletagem digital nas minhas redes. E aí que não dá jogo. É importante o meu público saber o que eu faço? Sim, isso faz parte do processo, mas não é só isso. Então, na atração, eu vou entender, eu vou pensar no meu raciocínio que as pessoas não me conhecem. Logo, as publicações que eu tenho que fazer são publicações que identificam quem eu sou, o que eu faço, para quem não me conhece. Quem está chegando na minha rede social, de cara tem que bater o olho e saber o que eu faço. E aqui está um grandíssimo erro das empresas. Geralmente, é muito comum, muito mais comum do que você imagina, eu entrar numa rede social e ter que ficar vasculhando algum lugar onde diga o que a pessoa faz. Então é uma bio ali no Instagram que não está bem adequada. Os destaques tratam de coisas que me deixam perdido, conceitos de sonhos. Sim, a gente tem que vender sonhos, mas tem que estar claro o que eu faço. Tem que estar claro que eu sou jornalista, que eu sou uma agência de marketing, tem que estar claro que eu sou um contador, que eu sou uma nutricionista e que eu atendo em consultório, que eu atendo em imersões, que eu vendo caneca, não importa o que você faça, tem que estar claro o que você vende. Esses posts de descoberta sobre o que você faz tem que estar ali, mas não é só isso, tá? Então, isso é a fase de atração. Depois tem a fase do relacionamento com o cliente, né? Que é onde eu vou criar esse vínculo com o cliente, onde eu vou fazer a conexão única, que eu sempre chamo de conexão única, é aquilo que realmente faz o cliente ficar comigo e comprar de mim de uma forma recorrente, de forma que eu fique numa esteira saudável sempre no meu negócio. Esse relacionamento ele dura o tempo de ciclo de venda do seu negócio. Então, eu costumo dizer que aqui no marketing, na minha agência, meu ciclo de venda é em torno de 3 meses, em média. Até o cliente fazer o primeiro contato, até fazer a primeira reunião, a segunda reunião, montar a proposta, fazer a orçamentação, negociar, né? Porque a gente trabalha com uma high ticket, às vezes, no caso da WH, tá, gente? Não no caso das dimensões digitais. No caso da WH Comunicação, que faz a gestão de projetos, tem todo um passo a passo para poder fazer um fechamento de contrato. E isso faz com que meu ciclo de atendimento seja de 3 meses. Bem, nesses 3 meses, o que o cliente que acabou de me conhecer está recebendo de informação em relação ao que eu faço, como eu estou educando ele sobre o que eu faço, como que eu faço essa conexão única que trata do meu diferencial, da minha postura, da minha cultura organizacional, da minha missão. Essas coisas têm que aparecer também no meu feed. Se não aparece no meu feed fica só uma panfletagem digital. Quando é panfletagem digital, você cai no mais do mesmo. Dificilmente vai ter uma venda orgânica dali, muito raramente. Aí você tem que colocar muito dinheiro no anúncio pago para que um universo de pessoas, uma multidão de pessoas consigam entender o que você faz e, quem sabe, numa necessidade delas, casar a oportunidade com a demanda, né? E aí fazer o match e fazer a compra de você. Só que isso é muito investimento financeiro, você não tem todo esse trabalho de relacionamento. E a gente já sabe, dentro dos estudos da comunicação, que uma empresa que tem relacionamento com o cliente nessa fase, ela ativa um potencial de 50% mais chances de vendas num período de 3 a 6 meses quando eu faço um lançamento, quando eu faço uma oferta, quando eu faço só o card digital, né? A panfletagem digital. Então, o meu cliente sim vai comprar através da panfletagem tradicional digital, só com mais facilidade, mais maestria, de forma mais assertiva, quando eu também tenho esse momento de relacionamento, né? Se eu sou uma empresa que demoro 4 dias para fechar uma venda, em média, no mínimo desse tempo eu tenho que ter uma sequência, uma trilha de mensagens que falem sobre quem eu sou, meu propósito, minha missão, minha visão, falam sobre os meus valores. Eduque o cliente, traga curiosidades, traga tendências. Isso é o meio de funil que no marketing tecnicamente a gente usa. Depois que eu entendo essa etapa da jornada do cliente, eu tenho que entender que tem a consideração. Então, primeiro o cliente está me descobrindo, tá? Depois o cliente ele está considerando as demandas que ele tem, que por vezes ele nem sabe que ele tem.
É nesse relacionamento que ele vai descobrir, olha, essa empresa ela vende um parafuso quadrado, sei lá, com porca, não sei das quantas, que resolve um problema que eu tenho, que eu nunca tinha me dado conta que eu tenho. Bom dia, Paula maravilhosa, a gente tá lançando elegantíssimas, hein? Gestão de clínica em estética é com a Paula Sica Clínica Conceito. Tá? Você começa a acompanhar aí o trabalho da Paula, se você tá na área da saúde, é empreendedora da saúde, porque a Paula fala de elegância, de requinte, bom atendimento, excelência no atendimento da gestão. Ela tá passando conhecimento, ela resolveu passar os conhecimentos dela de clínica na área da saúde, clínica estética, enfim, né? Para você que está nessa área e entender como se faz um bom negócio, uma boa gestão voltada para o atendimento. Super adoro o trabalho e convido você aí a acompanhar os trabalhos, até porque a gente está lançando, eu estou nesse projeto com a Paula de fazer podcast de divulgação dos produtos, né, desses produtos de gestão, enfim. Então participa, acompanha, porque vale a pena, tá? Já que a gente gosta de falar de gestão, nem gosta de falar de gestão de marketing, né? Mas, gente, voltando na jornada do cliente, tá? É sobre isso, é sobre eu fazer também posts de conteúdo de qualidade. Aí eu já começo a atrair, a chamar a atenção do meu mercado. Aí eu já começo a chamar a atenção do meu mercado. Opa, eu não sou só uma panfletagem digital nas redes sociais. Eu educo meu cliente. Eu ensino ele, eu começo a ter lugar de fala, aí eu começo a chamar a atenção do meu público, começo a reter ele e a longo prazo o resultado já vem, curto, médio e longo prazo. Se você fica 3, 4 meses com periodicidade de constância, gerando conteúdo de curiosidades, tendências, enfim, você realmente começa a se tornar autoridade e representante do seu segmento. E é isso que o teu público precisa. Vende quem serve o cliente. Eu sempre digo isso. Quem lidera mercado é quem entende as dores do cliente. E só ajuda o cliente, tira o cliente de uma zona de ignorância no segmento que ele não é expert, porque o segmento que você é expert é seu. Só se conecta com esses profissionais, os profissionais que educam, que participam desse contexto todo representando o seu segmento. Olha, eu sei o que eu falo, eu faço isso todos os dias, então eu tô te ensinando, eu tô te contribuindo, eu tô transbordando a excelência que eu tenho em termos de processos, né, em termos de situação relacionada ao meu segmento. Pode vir, pode me acompanhar, que aqui você vai ter as informações que você precisa. E aí o cliente nessa fase, o que vai estar acontecendo? Ele vai estar entendendo que ele tem demandas que às vezes nem ele sabia que ele tinha. E é muito interessante isso, porque aqui faz uma conexão. Depois disso tem a parte da experiência mesmo na negociação, na venda, ativação, isso tudo é jornada do cliente, tem que ter posts, materiais que tratam de todas essas jornadas, de todos esses pontos da jornada. Quando chega um momento que eu estou me relacionando com o cliente, lá mais ou menos 6 meses, tá? Segundo os estudos, depois de 6 meses com periodicidade de constância, bem, eu já sei o que essa empresa faz, o que essa marca faz, eu acompanho as redes, porque tem conteúdo relevante, a gente chama isso no marketing de conteúdo ou conteúdo rico. Ok, tem marketing relevante, essa pessoa no segmento dela, naquilo que ela é especialista, naquilo que ela se propõe a falar, é ela a representante, ok? Então eu vou seguir, porque se eu precisar disso, eu sei a quem buscar, legal. Agora, o cliente vai te acompanhar um período e aí, daqui a pouco, ele vai começar a despertar para uma necessidade que ele tem e vai começar a considerar te comprar. E aí ele vai olhar a concorrência, ele vai estudar a possibilidade, o orçamento, vai te pedir um orçamento, enfim. E aí ele entra num jogo que começa a ser o da negociação. Nessa fase é que a gente faz uma arte de transição para o pessoal de vendas. E o que tem que aparecer no seu feed, nas suas redes sociais sobre esse ponto? Justamente como que você faz para ativar a experiência, na ativação mesmo da compra, né? Então você vai botar depoimentos dos seus clientes consumindo seus produtos, você vai colocar algumas campanhas sim de lançamento de caixa rápido, algumas novidades que você está lançando no mercado, né? Então você vai provocar o seu cliente a comprar através, não vou dizer de ofertas, mas ofertas no sentido de promoções, promover o seu negócio. Né? Então você vai criar situações de relacionamento com grupos VIP que já estão te acompanhando. Aí sim pode considerar os gatilhos de marketing, gatilho da escassez, os 10 primeiros que comprarem. Aqui você vai criar campanhas. Aqui é a hora de pensar em campanhas. Então eu tenho no meu feed todo esse material. Tenho material de atração que diz quem você é. Eu tenho material de relacionamento e eu tenho que ter aí meus produtos, meus serviços. Geralmente as empresas ou fazem só conteúdo, ou fazem só produtos e serviços, ou fazem só, eu sou fulano, ciclano, estou aqui.
né? Geralmente é pontual, é muito raro, e olha que eu ando por aí, tá? Eu busco o pessoal, eu chamo, eu faço o pessoal levantar das cadeiras, a gente entra nas redes, a gente faz brincadeiras, é muito interessante, e geralmente é uma só dessas fases que as empresas alimentam. E aí eu não consigo fazer essa conexão única, e aí eu não tenho explosão de vendas no digital. E depois eu tenho a fase do encantamento, essa toda é a jornada de relacionamento, eu tenho a fase do encantamento. Na fase do encantamento é sobre como você dá suporte para o seu cliente, isso tem que aparecer nas suas redes sociais. Por quê? Porque o seu cliente tem que estar seguro com você, ele tem que estar confortável, então você tem que mostrar como é que é o pós-atendimento. O atendimento mostra seu espaço, mostra sua clínica, o pós-atendimento mostra o cliente voltando, mostra depoimentos, né? Não só na hora da experiência da compra, mas também no pós-venda. Gostei, tive tal solução, consegui fazer isso, mostra a tua equipe, teus bastidores fazendo suporte. Mostra como que tu trata o cliente depois, de alguma forma. Então, se toda essa jornada aparece dentro da sua rede social, o cliente ele começa a se sentir seguro, porque ele sabe que você é uma empresa que pensa em toda a jornada de experiência dele. E quando eu falo em jornada de experiência, vale que a gente está falando aqui, essa transmissão de hoje é para as redes sociais, mas no offline é muito mais importante a gente pensar nesses pontos, fazendo um parênteses. Por quê? Porque lá na sua clínica, no seu consultório, na sua empresa, na sua contabilidade, enfim, no seu espaço comercial, na sua loja, o que for, você tem que pensar também na experiência do local. É o marketing olfativo, que a gente já fez transmissão sobre isso, é o marketing visual, é tudo que envolve, é todos os sentidos do cliente sendo ativados. Né? Então, se você tem conteúdo, primeira situação, se você tem conteúdo que nas suas redes sociais que representem todos esses pontos da sua jornada, você nunca mais fica sem conteúdo, você nunca mais fica fazendo só panfletagem digital, você começa a estruturar uma conexão única com o seu cliente e sim dá jogo. Depois disso, o segundo passo importante, tá, para você explodir nas redes sociais é você entender que existe algo chamado branding, que eu tanto falo aqui, ou posicionamento, ou gestão de marcas, tá? O que significa isso? Significa que eu tenho que nas minhas redes sociais, ali naquela fase de relacionamento, falar sobre o meu propósito ambiental, meu propósito legal, meu propósito social. Toda marca, ela só vende no digital e fisicamente, ela só vende, escreve isso, por favor, entende isso. Toda marca, ela só tem sucesso mercadológico, ela só lidera vendas quando ela tem um propósito social, ponto, senão ela não vai durar muito tempo, ou ela vai ficar muito aquém da concorrência, perdendo muito dinheiro, deixando muito dinheiro na mesa, na melhor das hipóteses, tá? Por quê? Quando não aparece um propósito social, eu tenho que todos os dias fazer aquele investimento de captar cliente. A gente sabe que captar cliente é algo muito caro, a gente tem que fazer, mas é caro, manter é mais barato. Então, a gente tem que mostrar o propósito social. Por quê? Porque o consumidor está exigindo isso. Desde que eclodiu, né, o uso das redes sociais dos anos 90 para cá, o consumidor ele virou ativo, protagonista dentro das empresas. E aí a gente percebeu aqui no marketing uma mudança comportamental em termos de necessidades do consumidor. E isso está nos livros acadêmicos, isso está nos relatórios de marketing, isso está nos cases, isso está na experiência que a gente tem todos os dias aqui, representando, falando, validando. O que acontece? Antigamente, o cliente, ele não tinha muito conhecimento, ele não tinha informação. Então, ele não sabia se a empresa era sustentável ou não. Ele não sabia se a empresa causava impacto ambiental ou não. Ele só sabia quando saía na TV. Aí ele parava de consumir, ok? Hoje não. Hoje, se alguma empresa faz isso aqui, em segundos, é distribuído pelas redes sociais para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro. Então, a taxa de rejeição de uma marca hoje ela é muito alta. Assim como a taxa de atração ela é muito alta, é uma faca de dois gumes para quem faz uma péssima gestão ou uma boa gestão em termos de propósito social. O cliente ele quer ser bem atendido, ele quer ser bem acolhido, ele quer que a empresa resolva as dores dele. Se ele quer isso, ele precisa que isso seja comunicado, isso tem que aparecer no feed, tem que aparecer nas suas redes sociais, porque ele quer, ele vai dar preferência para empresas que comunicam isso. Então aqui tá a diferença entre ele com o celular na mão, que a gente brinca que é uma arma, ele tá ali passando o dedo, ele escolher você ou a concorrência. Se ele não tá comprando de ti, é porque ele tá comprando em algum lugar.
Se o teu cliente não está comprando de ti, é porque ele está comprando em algum lugar. Se ele está comprando em algum lugar, não é que ele não existe. Todo mundo hoje tem acesso ao celular, né? Ou pelo menos parte, né, das pessoas da sociedade, grande parte, né? Então, o que acontece? Ele está comprando em algum lugar. Ele pode até fisicamente comprar em algum lugar, mas ele faz a pesquisa antes na internet. E se ele não está te pesquisando, é porque você não está fazendo justamente essas comunicações de toda a jornada sem o brilho de uma marca. Aquela marca água de salsicha, não tem posicionamento mercadológico. O que é o posicionamento mercadológico? É justamente isso, é eu comunicar o meu propósito, é saber o meu tom de voz, é saber alinhar as cores da minha logomarca, como se você fosse uma pessoa, uma personalidade única. Qual seria o tom de voz, que tipo de mensagem você comunicaria, que tipo de linguagem você comunicaria para fazer conexão com o seu público. Tudo isso tem que ser pensado. Que roupa eu vestiria, ou seja, como é que é a minha logomarca, né? Qual é o tom que eu falo, quais são os valores que eu defendo, que eu não abro mão e que eu tenho e devo falar, porque assim eu vou atrair clientes que também têm esses mesmos valores. Logo, eu vou ter uma probabilidade de vender mais na recompra, na revenda, de uma forma mais assertiva e exponenciadora, quando eu tenho um público que está conectado, casadinho comigo. Às vezes a gente tenta forçar um match com o cliente, vende na hora, mas depois ele não volta porque não tem essa conexão. E tá tudo bem, tem mercado para todos, então eu preciso entender quem eu sou em termos de valores, em termos de crença, em termos de propósito social, para comunicar quem eu sou e atrair clientes que precisam de mim, de quem eu sou. Esse é o ponto crucial, é o segundo ponto que faz as marcas explodirem nas redes sociais. E se eu pudesse apostar, quem está nos assistindo ou quem vai assistir depois, eu aposto que grande parte, eu diria 90% das pessoas, das empresas, dos representantes, dos líderes, não pensam nessa jornada na hora de comunicar a rede social. Por isso que clientes sentam à nossa frente na consultoria ou na parte de auditoria e dizem, eu não estou vendendo nas redes sociais. E aí isso frustra, e a rede social é aberta para ser um próprio tiro no pé, porque depois ela passa a não ser alimentada, porque envolve dinheiro, envolve investimento, no mínimo de tempo. Às vezes você tem uma agência, você tem recursos alocados ali, às vezes você não tem agência, você impõe tempo, e aí não está dando resultado, a tendência é você largar. E aí fica ali um elefante branco, obsoleto, não me dá nem dinheiro, mas é uma vitrine, né, que representa sim o seu negócio. A vitrine digital, o seu feed, ele representa o seu negócio, põe na cabeça, é uma vitrine digital e cumpre o mesmo papel de uma vitrine física. Tem que estar alinhada, tem que estar arrumada, tem que estar organizada, senão não dá jogo, não dá bom, tá? Depois, a gente tem um terceiro passo, né, pra gente findar, vou ficar nos 3 passos hoje. A gente tem um terceiro passo, que é essa questão. Então eu falei, só para recapitular, falei dos posts relacionados à jornada do seu cliente ou funil de vendas, né? Dá para pensar dessa mesma forma. Falei da questão do branding, do posicionamento, né? Mercadológico. E depois eu tenho um outro processo muito importante, que é a teoria da comunicação. A teoria da comunicação, eu preciso entender qual é a teoria da comunicação, tá? E botar dentro dessa teoria da comunicação a minha jornada do herói, para ativar o emocional do meu cliente. Vou explicar, tá, gente? Olha só. Todos os elementos, presta atenção, todos os elementos, eles ativam tudo que você faz, tudo que você vive, tudo que você enxerga, tudo que você cheira, tudo que você escuta, gera, sim, uma emoção. Daí que vem a tal dos gatilhos mentais, de vendas, de marketing. Tudo gera uma emoção. Se eu olho para uma parede branca, me gera uma emoção. Se eu olho para uma parede, se eu sinto um cheiro de café, me gera uma emoção. Tudo gera bom dia, tudo gera emoções, tudo gera emoções. Então, quando eu vou pensar na teoria da comunicação assertiva para as redes sociais, eu primeiro tenho que ter isso em conta. Logo, eu tenho que ter, para completar a comunicação assertiva, aquela que explode resultado, eu tenho que ter um emissor, eu tenho que ter alguém falando, eu tenho que ter, ele não gosta de aparecer, alguém tem que pelo menos escrever, tem que ter alguém líder que vai emitir a mensagem. E eu tenho que ter a mensagem. Depois que eu tenho a mensagem clara, que essa mensagem são todos esses pontos que eu acabei de citar, são todos esses pontos que eu até agora já fazem alguns minutos, mais de 20 minutos de transmissão, eu estou narrando como é que é a mensagem.
Então, eu tenho o emissor, eu tenho a mensagem composta por tudo isso que eu citei antes até aqui. Agora, eu tenho os dados. O passo seguinte da teoria da comunicação é os dados. Eu tenho que pensar nos dados. O que são os dados? Os dados eu vou fazer escrita, eu vou fazer falado, eu vou fazer um áudio. Como é que eu vou apresentar essa minha mensagem? Vai ser um vídeo, vai ser um post, vai ser como que eu vou apresentar, que dados eu vou usar técnicos para transmitir a minha mensagem. Vai ser num canal de rádio, de TV, o que vai ser? Aqui a gente está falando de feed de rede social. Aqui eu tenho a consideração de que só aqui eu começo a ter a consideração de que vídeo entrega mais do que só imagem, imagem entrega mais do que só palavras. Aqui eu considero que Reels e Shorts no YouTube, eles captam públicos novos, que Stories se relacionam e conversam e fidelizam o público interno, e o feed ele organiza a vitrine digital para que eu tenha uma boa primeira impressão, para quem não me conhece chegar ali na fase de atração e gostar e ficar. Então eu preciso entender aí a diferença nas redes sociais sobre esses 3 pontos, esses 3 elementos. Quando eu entendo essa diferença, eu entendo o que eu quero para o meu negócio. Eu quero tudo, faz tudo. Quanto mais eu fizer, mais rápido vem o resultado. Simples assim. Não precisa estar enlouquecido com teorias técnicas que ajudam, mas é um 0,00, é muito pequeno o índice de participação dos resultados em relação a algoritmos que mudam todos os dias quase. Se eu pensar sempre no meu público-alvo, na minha conexão única com ele que trata do meu propósito, eu estou fazendo jogo, eu estou explodindo nas redes sociais. Então, na teoria da comunicação, eu tenho o emissor, eu tenho a mensagem e eu tenho os dados. Como que eu vou apresentar o meu conteúdo? Tem que ser estratégico. Eu vou apresentar das 3 formas, eu tenho que fazer 3 vezes. Eu quero só captar cliente, faz um Reels. Né? Como é que vai ser esse Reels? Tem condições de falar? Quero aparecer? Não, não quero. Então, eu vou fazer uma sequência de slides, né? Que juntos se tornam um vídeo. Eu vou organizar essa estratégia. Só depois eu vou escolher o meu canal. Eu tô falando de Instagram, tô falando de Twitter, tô falando de Facebook, tô falando de YouTube, onde é que tá meu público-alvo? Eu tô falando sobre todos, eu vou comunicar em todos, então eu vou selecionar o canal. Depois eu vou ficar antenado, e aqui as empresas pecam personalidades, um advogado, um contador bem sucedido nas redes sociais, que hoje a gente chama de influenciadores digitais, eles têm esse momento de conversa com o cliente. Ou quando são demandas massivas, eles já conversam nos stories, e quando são mensagens personalizadas é direto no inbox, enfim. Alguns chegam ao ponto de não darem conta e aí começam a botar inteligência artificial para ajudar. Então, quando você vai ter um momento que, se você investe nisso, você vai chegar, né? Embora isso também tem que ser analisado com cuidado, com equilíbrio, mas é sobre você sim responder rápido com o seu cliente, é sobre você sim conversar com quem está curtindo, com quem está interagindo, e ali, através desses canais, você faz venda, se você coloca esse social media disponível para trabalhar para ti. Tá, gente? 8 e 7, 30 minutos de transmissão, vamos encerrar, cumprimos os 3 pontos. Bom dia, doutora Karina Oliveira, preciso falar contigo hoje. Maravilhosa! Então é isso, tá, gente? Encerramos aqui hoje, tá? Falando sobre esses 3 pontos que explodem as redes sociais. Eu tenho certeza que você se identificou, que você já descobriu onde você está errando, porque eu te dei ponto a ponto. Se eu fosse fazer um diagnóstico na sua empresa, eu iria olhar esses pontos, tá? E depois criar uma estratégia através de uma consultoria voltada para esse olhar. Tá? E eu tô te garantindo, tô te dizendo com assertividade sobre essa questão, porque eu faço isso nas palestras e é muito fácil identificar ao vivo ali, com qualquer candidato, a situação, um erro. É muito fácil essa dinâmica, é real, tá? Basta você olhar para os pontos que eu acabei de narrar que você vai explodir nas redes sociais, tá? De uma forma orgânica. Quer acelerar? Põe no tráfego pago. Sim, é importante, mas percebe que as redes sociais, elas amplificam e aceleram aquilo que você tem de bom. Não adianta você ir para investir horrores no tráfego pago, ter um feed desorganizado, só fazer panfletagem digital ali, não dizer o que tu faz, não dizer quem tu é, não ter relacionamento com o cliente, não adianta, tá? Pode até fazer venda, mas o custo desse lead vai ser muito caro, o que nós no marketing adoramos chamar de CAC.
seu CAC vai ser altíssimo. E tá tudo bem, mas se você tem disposição para pagar ou não, né? Então vamos conversar sobre isso mais, né? Acompanhe as próximas transmissões. Amanhã a gente segue aqui 7h37, que o pessoal tá pedindo 7h37, antes era 7h07, agora é 7h37. Acompanhe aqui as transmissões e amanhã a gente volta, tá? Até mais, bom dia!